Nós vamos dar início, então, à reunião clínica da disciplina de nefrologia, reunião semanal. Hoje, a doutora Giana vai falar sobre tratamento das nefrites, do corticoide aos agentes biológicos. A Giana, que é professora, professora associada, livre docente da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp. Também vai ter a participação da Juliana Mansur, que faz pós-doc aqui na Escola de Medicina, e o Gabriel, que é graduado aqui, preceptor dos residentes, foi preceptor dos residentes, está com mestrado em andamento. Só anunciando já a próxima reunião da semana que vem, o Dr. Esper Calhas vai falar de novo sobre o cenário atual do Covid, que sempre ele vai ter uma dinâmica de mudança muito grande, ele vai abordar de novo esse tema. Antes de iniciar a apresentação da Giana, eu pedi para o Hélio trabalha bastante com pesquisa clínica, e ele dá um conceito do que são esses medicamentos que todos nós chamamos de biológicos. Quais são os biológicos? E o que nós denominamos de biológico. Hélio, eu falei com a Giana concordou plenamente em fazer essa apresentação. São só 2 slides. Bom dia a todos. O uso de agentes biológicos na área médica tem crescido nos últimos 40 anos. Né? E nós temos uma ideia talvez um pouco restrita do que é um agente biológico. Né? E se nós olharmos aí para a definição, é uma definição bastante ampla. Né? Uma substância que é feita de um organismo vivo ou de seus produtos, derivados de micro-organismos ou de células vegetais, animais ou humanas, que são manufaturados por biotecnologia e utilizados das diversas formas aplicadas à medicina, como prevenção, diagnóstico também e tratamento. Então, dessa forma, nós podemos até pensar que o sangue e seus componentes são agentes biológicos, mas também células somáticas, genes, tecidos, e o que nós estamos mais acostumados a associar com a terminologia de agente biológico, que são os anticorpos monoclonais, ou, mais recentemente, as proteínas recombinantes. Né? E nunca esquecer das vacinas. Todas as vacinas são consideradas agentes biológicos. Isso se divide claramente no que a doutora Giana vai falar, e que nós utilizamos muito no transplante, que é a comparação entre usar um agente biológico com essas características ou uma molécula de tamanho pequeno. Né? Por exemplo, no transplante, nós utilizamos muito mais moléculas de tamanho pequeno que são sintetizadas, não necessariamente elas são produzidas por um ser vivo. Né? A maior parte delas foram sintetizadas e as descobertas foram por acaso. Mas o agente biológico, a molécula é muito maior, muito mais complexa, pode ter açúcar, proteína, ácidos nucleicos, e a combinação de todos esses compostos. Ela é sensível ao calor e vulnerável à adulteração microbiana, exigindo técnicas bastante complexas, assépticas de fabricação. Então, para vocês terem uma ideia, volta um pouquinho, nós tivemos aí várias situações bastante críticas durante a pandemia, porque uma planta de produção de vacina, apesar de você ter a forma de fabricar a vacina bem estabelecida, toda vez que você muda a planta da vacina para um outro lugar, não necessariamente você vai ter o mesmo composto, o mesmo agente biológico. Né? E, periodicamente, essas fábricas de produção, elas têm que ser inspecionadas por órgãos regulatórios para ver se todas essas demandas estão sendo atingidas, e amostras desses agentes biológicos, no caso a vacina, têm que ser analisadas pelo menos para estratégias clássicas de demonstração de eficácia e segurança. Então, isso é bem complexo realmente. Isso se torna mais complexo ainda, não sei se a Giana vai tocar nisso, no conceito um pouco mais recente dos biosimilares.
né, que são agentes biológicos, né, que não necessariamente são o produto de referência produzido inicialmente. A legislação é muito mais complexa, a definição de um biosimilar é muito mais imprecisa, mas nós já temos vários compostos aí sendo comercializados no dia a dia. Pode passar para... E se a definição é complicada, a nomenclatura é impossível de ser entendida, né? Antigamente era mais fácil, porque nós tínhamos uma nomenclatura definida só para anticorpos monoclonais. Então, era muito simples de você definir. Mas agora, naquele gráfico, na tabela à sua direita, nós podemos ver que tem a nomenclatura para diversas estratégias utilizando agentes biológicos. Então, oligonucleotídeos, células, fatores de crescimento, enzimas, o próprio estimulante de eritropoiese, né? E a nomenclatura segue um padrão internacional, e eu só deixei aqui 2 exemplos, né? O rituximab, que eu acho que com certeza será abordado nessa discussão, então ele é um anticorpo monoclonal, então vem o sufixo mab, ele é quimérico, ele ganha esse X, e um dos seus usos é tratar o câncer, e a sílaba é o tu. Então, o RI é a única coisa original que o fabricante utilizou para dar o nome. E o outro é o de baixo, o bevacizumab, né? Também é um anticorpo monoclonal, MAB, que é humanizado, aí é ZUM, e tem efeitos no sistema cardiovascular, que é o C. Então, a indústria unicamente utilizou a palavra BEVA, o prefixo BEVA. Só para ter uma ideia, esse é um composto que é usado em diversas áreas terapêuticas, porque ele bloqueia o fator de crescimento do endotélio vascular. Então, ele pode ser utilizado para câncer, ele pode ser utilizado para um tipo específico de retinopatia proliferativa do idoso, e ele ganha esse sufixo essa sílaba no meio que afeta o sistema cardiovascular, mas ela não tem nenhuma indicação nessa área. Então, para quem quiser se familiarizar, tem essa referência, é bastante indigesta na hora da gente interpretar e muito difícil realmente de padronizar essa nomenclatura. E isso deve aí progredir nos próximos anos. Adriana. Obrigado, Adriana. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer essa introdução que o Hélio fez, porque realmente não vou tratar desse aspecto, e qualquer dúvida sobre a farmacologia dessas medicações, a gente vai poder direcionar para o Hélio, que me deixa muito satisfeito. Meu título é mais ambicioso do que o que eu vou apresentar, o tratamento das glomerulopatias do corticoide aos agentes biológicos. Na verdade, primeiro eu quero dizer que não tenho conflito de interesse, alguns estudos vão ser citados aqui, mas o que está citado nessa apresentação é de estudos que foram publicados, ou estudos que têm cartas de divulgação de resultados parciais, então não tem nada de que a gente tenha participado e que seja conhecimento limitado. A visão que eu vou dar nessa apresentação é uma visão panorâmica do que a gente tem de tratamento do corticoide aos agentes biológicos, por isso digo que é um pouco diferente do que a gente eventualmente falaria assim do ponto de vista farmacológico, né? Eu gostaria de, antes de entrar nesse aspecto, falar para vocês que no dia 10 de março aconteceu o Dia Mundial do Rim, não poderia perder a oportunidade de, para aqueles que não são tão da área, comentar isso, e que é muito importante, tem relação com o que eu vou falar nessa apresentação. A ideia desse ano é preencher essa lacuna de falta de conhecimento sobre o cuidado com os rins, com o cuidado renal,
E a gente, mais do que um dia, a gente tem que estar sempre falando disso, então por isso que eu trago aqui esse comentário, e com essa mensagem, com essa meta, espera-se que cada um de nós assuma um papel no sentido de dizer para o outro o que é doença renal crônica, como prevenir, que é possível tratar e que para diagnosticar a gente precisa de muito pouco, rastrear ou fazer um check-up com exame de urina e com uma dosagem de creatinina. Então, aqui a gente vê que são exames simples, acessíveis, de baixo custo, e que todo médico, e principalmente os não nefrologistas, pode fazer esse rastreamento, sobretudo em grupos de risco, mas não apenas, e esses grupos são diabéticos, hipertensos, idosos, obesos, pacientes com doença cardiovascular, entre outros, né? Com os exames que eu citei, e que a gente tem a ambição de que um dia, assim como o paciente fala, doutor, coloca aí o colesterol, faz o meu PSA, ele diga, faz minha creatinina e meu exame de urina, né? Então, isso eu queria deixar como um lembrete, antes da gente voltar à nossa meta de hoje, que seria o tratamento das glomerulopatias. Antes de mais nada, sempre que a gente fala, vamos tratar esse paciente com glomerulopatia, o foco de todo mundo fala, qual vai ser o imunossupressor que nós vamos usar, né? Mas eu queria dizer que em muitas situações de glomerulopatias, a gente não precisa usar um imunossupressor e precisa ter esse olhar, porque muitas vezes não é indicado porque não tem uma síndrome nefrótica, porque é uma discreta proteinúria ou uma discreta hematúria, então precisa ter esse cuidado também, que muitas vezes a gente recebe pacientes tratados com imunossupressão que não deveriam ser. E a outra é que, nesse momento, acho que é bem gratificante ver que nos últimos poucos anos estão sendo pesquisados imunossupressores novos, que por muito tempo a gente não teve nada de novo em glomerulopatias, e também medicações não imunossupressoras, que nós vamos comentar aqui, que são utilizadas na proteção renal e cardiovascular em glomerulopatias. O primeiro tratamento, então, para qualquer que seja a doença glomerular, seria a renoproteção. Renoproteção no seu sentido amplo, no sentido de medidas que vão prevenir, interromper ou lentificar a progressão da doença renal. Então, esse é um aspecto que a gente tem que lembrar. Eu sempre prefiro começar falando da renoproteção, porque a imunossupressão é o mais complexo e que a gente sempre tem em vista. Então, o que é que a gente pretende? Controle de proteinúria, porque piora o prognóstico, da pressão arterial. Nesse controle da pressão arterial, preferencialmente usar o bloqueio do sistema renina-angiotensina, mas o que for preciso também para o controle da pressão sistêmica. Controle de dislipidemia, com maior atenção ao uso das estatinas, mas também com dieta e outros recursos. Controle de condições comórbidas, como diabetes, hiperuricemia. Evitar o tabagismo, evitar o abuso de álcool. Controle de peso, evitar obesidade e sobrepeso, né, trabalhar nisso, um estilo de vida saudável, atividade física na medida que esse seu paciente possa fazer de forma regular. Então, isso é um pacote que é válido para qualquer glomerulopatia, né? Agora, do ponto de vista das opções que chamaríamos de imunossupressoras ou que afetam mais diretamente o sistema imune, tanto para primárias como eventualmente secundárias, como a nefrite lúpica, por exemplo, nós temos essas medicações que, como a gente estava comentando, as perguntas foram feitas na parte prévia, nós temos, por exemplo, o corticoide que existe desde os anos 50, a azatioprina, que também é do final dos anos 50, a ciclofosfamida dos anos 70, os inibidores de calcineurina, ciclosporina e tacrolimus de 70 e 80, e mais recentemente a glucosporina, o micofenolato dos anos 2000 e também as pulsoterapias venosas com algumas dessas medicações, né? As opções mais recentes são terapias alvo-direcionadas, são mais dos anos 2000, e que vão ser mais comentadas hoje, que são esses anticorpos, anticélulas B, T, anticitocinas, anticomplemento, e alguns específicos para formas genéticas das doenças. Além de outros, né, que são muitas medicações atualmente em estudo. Começando então com o corticoide, né? O vilão para muitos, né? Então, assim, o corticoide é o vilão, mas também é o mais importante, né? Assim como a gente já estava comentando antes. É o principal tratamento da maioria das glomerulopatias no passado, mas ainda é importante hoje, como nós falamos, não dá para abrir mão do corticoide ainda, e ele pode salvar vidas, isso é uma coisa inegável. E, sobretudo, naqueles pacientes que têm resposta rápida ao corticoide, que se demonstram córticos sensíveis, mas colaboram em muitas outras situações.
Porque hoje se sabe que, apesar de todos esses efeitos colaterais e dos efeitos imunossupressores, o corticoide também tem efeitos estabilizadores, inclusive do citoesqueleto do podócito, e que isso, quando você não tem aquele efeito imunossupressor mágico, você tem pelo menos uma estabilização e muitas vezes uma redução, por exemplo, de proteinúria, que pode ser útil na evolução desse paciente. Negativamente, nós temos as situações de dependência, muitas vezes esse nosso corticoide vai levar o paciente a múltiplas recidivas e o uso reiterado dessa medicação se associa a danos a diferentes órgãos que se acumulam ao longo do tempo. E aí todo mundo conhece osteoporose, necrose asséptica, diabetes, doença cardiovascular, efeitos sobre a própria fisionomia do paciente, que são motivo de muitos abandonarem ou tratarem de forma irregular, enfim, uma grande quantidade de efeitos colaterais indesejáveis. Quanto aos agentes biológicos, já explicado pelo Hélio, do que se trata, é uma diversidade muito grande, hoje a gente tem um foco nas glomerulopatias muito voltado para agentes, por exemplo, direcionados às células B e suas atuações. Então, a gente vai procurar causar a depressão das células B, evitando a produção, por exemplo, de anticorpos, atuando diretamente nessas células em receptores de superfície, em fatores de sobrevida, em várias localizações. Trouxe aqui uma figurinha só para ilustrar, não vou me deter nesses aspectos, mas nós temos, por exemplo, anticorpos anti-CD20, então vocês vão ver marcadores de superfície, CD20, CD22 e assim por diante. Então já temos anticorpos monoclonais direcionados ao CD20, ao CD22, a fatores que são de estímulo para essas células B, direcionados a BAFF, a BLyS, a APRIL, então vários, vamos dizer, alvos diferentes que resultam na depressão ou na destruição dessas células B. Então, só nessa figura é possível ver uma infinidade de alvos das células B, que, na verdade, podem atuar na depressão dessas células. Outros vão ser direcionados às células T, a reatividade de células T, ou a coestimulação entre células B e células T, né, como a abatacept, por exemplo. Outros, como já falamos antes, vão ser direcionados a essas citocinas secretadas. Então, a gente vai ter anti-interleucina 10, anti-TNF-alfa, interleucina 6, interferon, interleucina 17, muitas outras. Aqui são apenas algumas para citar, vocês veem aí vários MABs direcionados a essas interleucinas, e outros ainda ao sistema do complemento. Então, doenças variadas, algumas em que você nem tem tanta noção de que o complemento está envolvido, mas cada vez mais, praticamente em todas as glomerulopatias, está se demonstrando esse papel do complemento. Você vai ter como alvos C3, C5, receptores de C5A, fator B, várias drogas para o fator B, e assim por diante. Então, vocês veem aí uma grande quantidade de medicações nesse sentido. Então, aqui eu quis mostrar, basicamente, a diversidade de anticorpos monoclonais, e aqui são apenas alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. E agora nós vamos direcionar um pouquinho essas opções para diferentes glomerulopatias, que eu acho que fica mais fácil de captar o papel desses novos agentes. Passando sempre pelo passado, porque, como eu falei antes, a gente ainda depende dessas medicações básicas, né? No nosso dia a dia, esses agentes biológicos e outros não estão disponíveis. Na nefropatia por IgA, por exemplo, as novidades que a gente teria nesse controle aqui das glomerulonefrites, elas estão realmente até mais numerosas do que em outras glomerulopatias. Então, acho que é interessante a gente começar por ela. Então, a gente tem como opções tradicionais o corticoide, usado tanto via oral como endovenoso, a ciclofosfamida e a azatioprina em esquemas diversos, né? Todos nós já conhecemos, e o bloqueio do sistema renina-angiotensina. Hoje não se começa nenhum estudo com nefropatia por IgA, por exemplo, sem antes fazer um bloqueio bem importante do sistema renina-angiotensina. Então, isso feito, a proteinúria que sobrou, o que tiver ainda de atividade dessa doença é que vai ser alvo dos imunossupressores. Então, isso está bem estabelecido.
E estão em estudo, como já comentado anteriormente, corticoide de liberação intestinal, como a budesonida, que já tem resultados parciais liberados, né? A conjunção de bloqueio do sistema renina-angiotensina por BRA e anti-endotelina também, das endotelinas, e anticorpos anticomponentes do sistema do complemento. Mas, como eu comentei, poucas medicações têm indicação incontestável atualmente, né, na prática diária, na nefropatia por GA. E as que têm são o bloqueio do sistema renina-angiotensina, o uso do corticoide em síndrome nefrótica com taxa de filtração glomerular normal e o uso do corticoide eventualmente associado a outros imunossupressores em formas rapidamente progressivas. Então, a única coisa que é praticamente incontestável na nefropatia por GA é isso. Agora, os resultados parciais com a budesonida. A gente tem alguns estudos que estão em andamento que mostram, por exemplo, uma redução no P/C, na relação proteína-creatina na urina, de 24% com o uso da budesonida em doses que eu não vou ficar comentando agora, porque não diz respeito, e, eventualmente, resultados similares em estudos mais avançados, sempre nessa base de 25% de redução da proteinúria, e com o efeito de manter a taxa de filtração glomerular estável. Então, bom sim, mas como a gente comentou anteriormente, ainda com efeitos colaterais do corticoide. Do ponto de vista do bloqueio do sistema do complemento, então tem sido levantados aí vários medicamentos que visam ao tratamento de inibidores do complemento, né? Então a gente tem inibidores do fator B, vários, do C3, do C5, como eu comentei antes. Então, esses são estudos bem iniciais e se coloca, assim, embora a gente não tenha um consumo periférico de complemento na nefropatia por GA, nós temos mecanismos envolvidos na sua gênese relacionada ao complemento e se esperam resultados eventualmente bons com essas drogas. A outra abordagem que se fala bastante é o uso dos inibidores de SGLT2 nessa doença em particular, porque a dapaglifosina, por exemplo, mostrou que na ausência ou na presença de diabetes mellitus em pacientes com doença renal crônica, ela reduziu o risco de progressão para insuficiência renal e prolongou a sobrevida renal. E, num subgrupo com nefropatia por EGA, reduziu a relação albumina-creatinina em cerca de 26% versus placebo. Então, neste estudo, não tem muitos estudos completos, né, sobre essa abordagem, ela teve um efeito adequado, é uma opção. Outros estudos, que são também interessantes, têm mostrado os efeitos antiproteinúricos e renoprotetores do bloqueio do sistema do receptor de angiotensina aliado à anti-endotelina, e essa abordagem, que é essa medicação dupla, o sparsentan, reduziu em 49,8% a proteinúria, versus 15% apenas com o BRA. Então, esse é um medicamento que está em estudo, mas esses resultados parciais são interessantes. E outra opção é usar apenas a anti-endotelina, o atrasentan, que também tem estudo com resultados parciais liberados. Então, aqui eu trago uma comparação que eu achei interessante. Se nós olharmos esses estudos, esse medicamento duplo, BRA mais anti-endotelina, tem uma redução muito expressiva da proteinúria, sem ser um imunossupressor, e os outros, budesonida, DAPA, e o iptacopan, que é um inibidor de fator B, têm resultados similares, em torno dos 25% de redução da proteinúria, que são alvos importantes na nefropatia por IgA. Esse mesmo tipo de abordagem, essas 3 abordagens que eu acabei de comentar, também se aplicam à glomerulosclerose segmentar e focal, são antiproteinúricos de um modo geral, e estão em estudos em andamento. Comentando mais diretamente a situação da doença de lesões mínimas e da GESF, aqui a gente sabe que o tradicional, o tratamento que dá certo, mas que não abrange todos os casos, logicamente, é o corticoide. Ele ainda é o tratamento de primeira escolha. Na lesão mínima, a gente tem um sucesso superior a 90%, e na GESF, em torno de 50% a 60% de resposta com corticoide, dependendo do serviço, alguns um pouco menos. Mas, nesse grupo de doenças, o anti-CD20, né, no caso, o rituximab, mas nós temos outros anti-CD20, o rituximab é o mais usado, tem sido apontado como uma opção quando nós não temos, por exemplo, quando temos contraindicação ao uso do corticoide,
em situações de córtico-dependência de múltiplas recidivas. Então, mesmo se a gente olha aqui o CADIGO, né, a proposta de 2020, já tenha publicado em 2021, mas eu peguei esse slide do 2020, a gente vai ver que quando há contraindicações ao uso do corticoide, o rituximab está citado como uma opção aqui, né? E também, em pacientes que têm córtico-dependência e são recidivantes, o rituximab é uma ótima opção, juntamente com outras drogas. Então, ele já tem, em diretrizes, uma posição bem definida nesse grupo de doenças. Na glomerulosclerose segmentar e focal, geralmente, a segunda droga depois do corticoide é o uso da ciclosporina e, havendo dependência ou múltiplas recidivas, se aplica a mesma regra para o rituximab, que no caso da lesão mínima. Aqui eu quero mostrar para vocês um estudo observacional que é conduzido pelo Gabriel, do nosso ambulatório de glomerulopatias, que utilizou pacientes com podocytopatia primária, aqui entendidas lesão mínima e GES, que receberam em algum momento do acompanhamento pelo menos uma dose de rituximab. Esses pacientes, como vocês podem ver, em número de 31, tinham uma idade média de 33 anos, a maioria era GES, né, o que torna o nosso grupo um grupo mais difícil, e 48% ou metade eram considerados córtico-resistentes. Então, aqui nós estamos pegando uma população que não se estuda muito com o uso do rituximab, que são os pacientes que não respondem a tratamento, porque o sucesso está relacionado aos que responderam a tratamento, mas são dependentes ou recidivantes. A maioria desses pacientes tem uma taxa de filtração glomerular em torno de 72, a proteína em torno de 6,3 e a albumina sérica 2,9. Essas são as medianas. E o que a gente viu? Quando existiu uma sensibilidade prévia a corticoide, essa foi a principal variável associada a se encontrar a resposta também ao rituximab, que mantinha, então, o paciente sem o corticoide depois do uso, de um modo geral. Então, no caso dos córticos sensíveis, a taxa de remissão completa ou parcial chegou a ser de 50%. Mas nos córticos resistentes, ela foi de 0%. Porém, 33% desses indivíduos que eram córtico-resistentes tiveram uma redução em torno de 1/3 da proteinúria, o que foi suficiente para que esses pacientes ficassem bem. Muitos sem uma síndrome nefrótica expressiva, muitos voltando às suas atividades, deixando de aparecer toda semana ou de internar por complicações. Isso foi o resultado que nós achamos mais interessante. Então, de um modo geral, essa proteinúria, após a infusão do rituximab, em qualquer que foi a situação, ela melhorou. Né? Então, isso aqui é um aspecto que não é muito divulgado nem visto na literatura. A maioria dos nossos pacientes, cerca de 60%, não teve efeitos adversos importantes. O mais comum foram infecções bacterianas em 22% dos pacientes. Outros foram racha, artralgias, infecções virais em 7%. Leucopenia, que só aconteceu 1 ano depois, mas deixamos como possivelmente relacionado, e 2 pacientes apenas dos 31 tiveram uma piora progressiva da função renal após 1 ano. Então, nesse estudo local, o rituximab se associou à remissão em pacientes com doenças, lesões mínimas ou GES, especialmente quando sensíveis a corticoide. Aí utilizamos um outro, né, marcador de remissão, não uma remissão completa ou parcial no sentido convencional, mas uma melhora da proteinúria. Ele determinou redução de proteinúria sem caracterizar as remissões clássicas em córtico-resistentes, com observação de melhora clínica. Passando então para a membranosa realmente é uma doença que sempre foi motivo de controvérsias em relação a quem tratar, quem não tratar, então peguei aqui até o CADIGO, independente se eu concordo ou não, mas hoje em dia o rituximab é colocado aqui entre as opções para os pacientes de moderado ou alto risco de progressão para insuficiência renal, ele é colocado praticamente como a primeira opção terapêutica. Porém, quando o caso é grave mesmo, eles deixam o esquema de Ponticelli como opção. Então, ainda há muita controvérsia. Para alguns, o rituximab já é a primeira opção membranosa, para outros, ele é, mas conforme aquela escala de risco que eu coloquei ali do CADIGO, e para outros, ele vai ser usado no caso de resistência às terapias convencionais, com esquema de Ponticelli ou com os inibidores de calcineurina. Também não vou me deter nos estudos, mas o que tem que se mostrado nos que já têm resultados
é que o rituximab induziu remissão da síndrome nefrótica em 60% dos pacientes, como primeira droga, e parece ter resultados similares à ciclosporina, mas ele não é superior. Ele também não foi superior ao esquema de Ponticelli em outros estudos. Associou-se, por exemplo, neste estudo, o esquema de Ponticelli teve mais remissão em 12 meses, mas foi similar em 24 meses à ciclofosfamida do Ponticelli, ao corticoide mais ciclofosfamida. Ambos com respostas em mais de 80% dos casos. E quando se usou o inibidor de calcineurina mais rituximab, o esquema de Ponticelli também foi superior. Então, ainda estamos, né, vendo essa substituição gradual dos esquemas, mas eu acho que o mais importante é saber que o rituximab é uma alternativa. Para nós, na prática diária, a dificuldade é que ele nunca está disponível no mesmo dia, né? Brevemente, 2 minutinhos sobre a nefrite lúpica. A gente tem essa questão de que houve muito insucesso nos agentes biológicos na nefrite lúpica, mas houve também muito progresso, né, nos últimos tempos, vamos dizer, com essa ampla investigação de agentes. Como já comentado na pergunta do Medina, alcançou-se melhor sobrevida e melhor prognóstico no curto prazo, nesse grupo de doenças, mas no longo prazo a gente ainda tem alguns problemas, ainda é ruim esse prognóstico e não tem melhorado nos últimos anos. Atingiu um platô a questão dos benefícios dos tratamentos. Então, se o paciente não resolve, você vai começando a acumular dano também. E há, então, interesse e um impasse entre resposta positiva e dano causado pelo tratamento. E aqui sempre se acusa o corticoide como o principal responsável por isso. De modo que essa busca por melhores agentes continua. A gente tem aí uma ampla lista de agentes biológicos sendo testados, com expectativas de respostas tanto de remissão completa como parcial. Então, não se abre mão aqui também do tratamento padrão inicial, ou seja, qualquer estudo atualmente de pesquisa clínica com nefrite lúpica, você dá corticoide mais ciclofosfamida ou corticoide mais miclofenolato e a droga que está sendo testada, o fármaco que está sendo testado. Então, isso foi um aprendizado das primeiras tentativas de usar os agentes biológicos isoladamente, com insucesso e até parando muitos estudos antes de sua conclusão. Esse esquema velho ainda é muito bom. E hoje, para esses biológicos que ainda não tiveram sucesso, muitas vezes você sabe que eles são dirigidos a pontos diferentes, alvos diferentes, e talvez a combinação deles seja uma alternativa para os esquemas que nós temos hoje na nefrite lúpica. Na verdade, os insucessos com esses trabalhos randomizados, controlados que foram feitos, levaram a que se pensasse que a própria busca de um potencial poupador de corticoide é uma meta. Então, se você consegue, com um biológico, diminuir a quantidade de corticoide que você está usando, eles já consideram que isso agora é uma meta, é uma vantagem no longo prazo por diminuir aqueles danos acumulados que a gente vê muito ao longo da vida dos pacientes com nefrite lúpica. E aí se questionou realmente se esses fármacos não funcionavam bem, ou os desenhos dos estudos que eram inadequados, e análises pós-hoc feitas depois mostraram o sucesso na adoção de desfechos menos rigorosos, um pouquinho diferentes, inclusive com a redução do uso do corticoide. E aí começaram a ver esses medicamentos com outros olhos, como uma adição aos esquemas tradicionais, já em prática. Também nas vasculites ANCA-associadas, a gente viu que o rituximab ganhou um papel, é hoje considerado primeira linha, mas isso se aplica, por exemplo, vocês vão ver aqui nesse esqueminha que eu também tirei do Cadigo, que o rituximab está no mesmo patamar de outras medicações de indução, mas ele não vai ser usado, por exemplo, se a gente tem uma creatinina muito elevada, se é um caso muito mais grave. E ele também é uma opção na manutenção desses pacientes. Hoje em dia, então, o rituximab está usado no ataque, na manutenção das vasculites ANCA-associadas, e ele é considerado, na manutenção, uma alternativa, por exemplo, para a azatioprina. E é também a primeira escolha quando você tem recidiva dessas vasculites ao longo do tempo. Uma outra área de estudo, né, que não vou me deter, a Juliana tem trabalhado bastante com isso, aqui no nosso meio, aqui no Hospital do Rim, é o uso de alguns desses medicamentos, rituximab e outros,
é no tratamento das glomerulopatias pós-transplante. Então, essa é uma outra área de estudo e que se tem visto a necessidade realmente desse tipo de abordagem. O que a gente tem, então, de perspectivas no tratamento de glomerulopatias hoje? Muitos fármacos encontram-se em testes, não só para as glomerulopatias mais comuns, mas também para as muito raras, né? E os alvos podem ser selecionados, inclusive com combinação de agentes. Esses alvos estão relacionados ao que se conhece da patogênese dessas doenças e, recentemente, tem se aumentado muito o conhecimento sobre isso, de modo a direcionar esses anticorpos, esses novos agentes, para determinados pontos da gênese dessas doenças, mas ainda dependemos dos imunossupressores antigos, nós não podemos ainda dizer que abrimos mão desses imunossupressores. Aqui vocês veem uma lista bastante grande desses agentes biológicos que estão em teste. Então, os agentes biológicos, como explicado pelo Hélio, são algumas dessas opções que estão aqui, mas tem outra abordagem que também é interessante, desses novos agentes, que eu deixei para finalizar, que são utilizar as mutações que determinam doenças como um alvo geneticamente definido, também um alvo direcionado em glomerulopatias. Então, aqui tem estudo também, resultado parcial, que esse, inclusive, liberados agora em dezembro de 2021, de tratamento de glomerulosclerose segmentar e focal, mas isso se replica para a doença renal crônica de um modo geral, por mutação do gene da apolipoproteína L1, em que você tem variantes de risco para a apolipoproteína, em que a gente sabe que esses doentes progridem mais para a insuficiência renal terminal, seja com qualquer doença, com GESF ou com qualquer outra doença, nefrite lúpica, por exemplo. Então, os pacientes que têm esse tipo de mutação do gene da apolipoproteína, eles progridem mais rápido e mais para a insuficiência renal. Então, está se produzindo um inibidor dessa apolipoproteína, que se usa de forma via oral, e que, em resultados iniciais, mostrou uma redução significante da proteinúria, em torno de 47,6% nas 13 semanas iniciais, em comparação com os níveis basais. E a medicação foi bem tolerada. Então, aqui uma outra intervenção, uma coisa nova nas glomerulopatias, e eu acho que muito promissora, é a intervenção a nível genético, com medicações que aparentemente não vão ser de difícil aplicação, né, e que vão mudar, por exemplo, conformações de proteínas, vão cancelar alguns papéis. Hoje, a apolipoproteína, por exemplo, essa mutação, ela protege contra infestações por tripanosoma, que não são mais tão necessárias, e a gente vai cancelar esse poder dessa mutação e proteger da progressão da doença renal. Então, resumindo, em termos de perspectivas de tratamento, o tratamento das doenças glomerulares hoje tem alvos específicos, né? A meta, o estudo é para alvos específicos, mas é importante lembrar que esse tratamento tem que ser feito em tempo. Não adianta a gente pegar o paciente numa fase avançada de insuficiência renal, de doença renal crônica. Para interromper, retardar, a gente precisa pegar esse paciente numa fase mais inicial. E para que haja tempo, a gente precisa de diagnóstico precoce, isso é fundamental, e para diagnóstico precoce a gente precisa de check-up, incluindo creatinina e exame de urina. Por isso que eu falei para vocês que tinha tudo a ver com a prevenção de doença renal. Eu gostaria de agradecer para essa apresentação e para todos os trabalhos que nós fazemos, a equipe do nosso laboratório, com destaque para a Michele Quiveron, aos pós-graduandos do setor, que trouxe hoje a Juliana e o Gabriel, que são fundamentais, secretários da nossa disciplina, e a equipe de pesquisa clínica aqui da FO, que está aqui presente em grande número. Obrigada, pessoal. Obrigado, Giana. Nós temos 20 minutos para fazer perguntas. A Giana mencionou no começo, e é uma situação bastante frequente, são pacientes que procuram o nefrologista já com uma história pregressa de nefrite, mas já com uma alteração de esclerose glomerular ou esclerose intersticial já bastante avançada, com creatinina 2, 2,5, com ultrassom já mostrando alteração crônica, mostrando os sinais de alteração crônica.
E a maior parte desses pacientes, quando procuram, eles vêm com início de tratamento com corticoide ou com alguma outra droga. Qual que é o limite, assim, de iniciar o tratamento nos pacientes com doença glomerular? Essa resposta eu acredito que nós não temos. Eu acredito que mesmo o mundo não tem essa resposta e muitas vezes a gente individualiza conforme a doença. Então, para algumas doenças a gente sabe que pode insistir numa creatina mais alta, pode até tentar. Para algumas o aspecto histopatológico não é tão definitivo. Muitas vezes eu tenho essa discussão com o pessoal na enfermaria. A gente tem fibrose intersticial moderada e aquela coisa vai tratar, não vai tratar. Então, existem situações, por exemplo, como a glomerulonefrite falciforme, que mesmo quando a gente encontra fibrose moderada, a lesão é grave, a gente sabe que dá para insistir um pouco mais no tratamento, às vezes nós não estamos evidenciando tudo o que está acontecendo naquele rim e há uma chance de você reverter a lesão. Por outro lado, você ter esse mesmo quadro numa GES, já não, de um modo geral, isso não vai responder. Então, nesse sentido, essa biópsia que você faz, às vezes, para o paciente com doença renal crônica até um pouquinho mais adiantada, vai nos ajudar a definir. A nefropatia por GA tem scores já que contam com isso para definir se vai tratar ou não vai tratar, mas ninguém sabe exatamente onde é a linha de corte. Então, tem um pouquinho da individualidade do médico, da experiência prévia, acho que isso não está bem definido ainda. Há estudos mais recentes, por exemplo, com essas novas medicações, que colocam, por exemplo, na membranosa, olha, a gente não tratava nessa situação, mas agora, com o rituximab, parece que responde um pouco. Então, nós estamos ainda definindo novos horizontes nesse sentido. Só abusando um pouquinho do rituximab, porque o rituximab parece tão melhor do que o corticoide, porque você toma uma dose, depois toma outra, e o corticoide tem que tomar bastante, tomar todo dia, por um período de tempo que é variado, tem bastante efeito colateral, e o rituximab, embora ele seja mais caro, o preço dele caiu bastante, tem um efeito semelhante, né, ao que você mostrou, e ele é pouco usado. Eu acho que assim, ele ainda é pouco usado, à medida que ele ficar mais barato, acho que nós vamos usar mais. Cada vez mais no nosso ambulatório, no nosso dia a dia, por exemplo, a gente cansa de ficar naquela paciente 10 anos, 8 anos, 5 anos, tendo recidivas, então a gente já dá o rituximab, já livra disso. Ontem eu tive a oportunidade de encontrar um paciente que está uma vida no nosso ambulatório e falou, nossa, finalmente eu consegui ficar sem corticoide. Então, tudo isso, ele realmente parou para me falar isso, né? Ele não acreditava, eu também não. Então, assim, o rituximab mudou muito isso para nós. Mudou muito porque a lesão mínima é tão benigna, né? Maravilhosa, mas ela foi recidivando em 30% dos casos o tempo todo. E a gente vai adicionando riscos para esse paciente, e até uma falta de paciência com esse paciente, às vezes. E com o rituximab a gente muda essa história. Eu não sei, eu acho que isso é o que a gente vai ver logo mais, se a gente pode começar com o rituximab. Geralmente, o que a gente vê é assim, o corticoide nos dá aquela resposta rápida. Então, é muito importante, né? Nós não vamos ficar deixando aquele paciente com 30 quilos a mais, dar um rituximab, esperar 2 meses para ele melhorar. Então, acho que, assim, a visão que eu tenho ainda com pouco conhecimento sobre isso. Mas a agilidade do corticoide é muito importante nesse momento. E a complementaridade, talvez, com rituximab similares, vai nos trazer uma outra história natural dessa doença com intervenção terapêutica. A lesão mínima em 15 dias com corticoide já responde. Já responde. E aí você vem com o rituximab. Atualmente não autorizado ainda, mas eu acho que é o futuro. Tem a pergunta da Dulce, o Daniel e o Guilherme da secretaria. Oi, Giana, bom dia, prazer te ver, parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta a síndrome pós-Covid, né? Você está percebendo um aumento do número de casos da doença em ambulatório? Você espera isso? A gente sabe que existem glomerulonefrites causadas pelo Covid. Nós tivemos algumas agudizações, ou vamos dizer assim, recidivas de glomerulopatias por causa do Covid e até por causa da vacina contra a Covid. Mas eu não diria que isso foi um volume grande. Aconteceu, foi documentado na literatura e nós observamos isso. Mas isso assim, foi realmente um dos momentos mais graves que nós tivemos esse tipo de coisa. É mais uma causa para glomerulonefrite. Mas agora, vamos dizer, parou. Comentário e uma pergunta. Clotilde de Porto Alegre.
Oi, Diana. Olá, bom dia. Bem, Tudo bem? Não, eu comentei que nós temos bastante experiência com o rituximab e cinefrótica em crianças. Os córtico-dependentes é muito bom, só que os pacientes ainda recidivam, né? Tem uns que recidivem 6 meses, 1 ano, outros levam mais tempo. E eu queria saber, agora tem os novos casos de utilizando o ofatumumab. Chegasse a revisar, o que tu acha dessa nova medicação no uso para síndrome nefrótica, ou até na recidiva pós-transplante, que eu estou interessada também. Então, acho que ele teria vantagens. eu acho assim, nós todos temos experiência mínima com essas novas, inclusive o obinutuzumab, mas pela descrição dos resultados que a gente tem por aí, nós vamos ter um efeito mais intenso, mais rápido e com menos possibilidade de reações, né? Isso que a gente conhece. A nossa experiência é bem limitada, mas até o momento, né, o que nós temos foi similar ao que a gente tem observado com o rituximab. Eu acho que não dá para falar de experiência pessoal. A experiência da literatura é uma perspectiva interessante, aparentemente com mais chance de ser mais rápido e mais eficiente, né? Guilherme. Tem pergunta? Guilherme. Guilherme é preceptor dos residentes. Vem aqui, Guilherme. Se tiverem perguntas também para a Juliana e para o Gabriel, a gente distribui um pouquinho para eles mostrarem, né? Parabéns, Nanda, pela aula. Diga. Dos novos biomarcadores da nefropatia por IgA, o CD89 que a gente está vendo crescendo, a doutora acha que tem influência agora no tratamento futuro? E quanto à etnia da população no tratamento da IgA? E aí, falando um pouco mais da IgA também, aquelas biópsias que a gente, por exemplo, o paciente tem síndrome nefrótica, e na biópsia a gente não vê lesões de podócito. Como que a doutora maneja esse paciente? Eu vou começar do fim, porque elas vão me lembrando melhor. Eu acho que ver lesão no podócito nem sempre a gente vai ver mesmo, né? Se você tem síndrome nefrótica, se você tem proteinúria, você sabe que houve acometimento de podócito, né? O acometimento, como a gente já colocou, na IgA, com síndrome nefrótica, com função renal normal, corticoide claramente. Nas outras, ficou mais claro que não havendo síndrome nefrótica, às vezes a intervenção com imunossupressão nesse momento, ela não contribui a longo prazo. Pode até diminuir a proteína, mas não vai contribuir para menor progressão a longo prazo. O CD89, não tenho nada de terapêutica que eu tenha conhecimento que já esteja divulgado para te falar. E a outra pergunta Era contra a etnia no tratamento. A etnia. Eu acho que a etnia é um elemento que vai ser muito importante. Agora a gente vê, por exemplo, a questão da apolipoproteinuria 1, né? Que a gente vê que é mais presente em quem tem a origem africana, na África e nos descendentes descendentes africanos, e isso com certeza está interferindo na progressão da doença renal. Então, eu acho que vai ter que ser considerado tanto na pesquisa da mutação, como a própria questão da etnia grosseiramente, embora no Brasil isso seja muito difícil de estabelecer, para a gente escolher futuramente, ainda não estamos escolhendo em função disso, mas futuramente talvez as drogas. Estudos que a gente está começando a participar, colocam isso, de vamos verificar quais são as mutações. Então, por exemplo, no caso da etnia, da apolipoproteína. Para outras doenças, veja, a GESF tem mais de 50 mutações estabelecidas. Então, se a gente conseguir dizer que essa GESF não é genética, não tem nenhuma dessas mutações, nós temos várias classificações de GESF e nós vamos poder direcionar esses tratamentos conforme o tipo de GESF e até conforme o tipo de mutação, seja a apolipoproteína ou outras, que a gente sabe que algumas melhoram com determinado imunossupressor ou outro, né? Mesmo as genéticas, né? Obrigado. Então, no grupo da Giana tem o Gabriel, que é graduado na Universidade Federal do Ceará, e a Juliana Mansur, que é graduada na PUC do Paraná. Então, os dois fazem um comentário ou pergunta, Gabriel? Eu queria comentar um pouco sobre o trabalho que a gente faz, né, com a professora Giana, usando o rituximab. Vendo o que a gente vê do nosso trabalho, né, que a gente pega, teoricamente, a mesma doença, com respostas tão diferentes, né, quando você pega 3, 4 ou 30, no caso, pacientes com GES, com lesão mínima, um com resposta maravilhosa e o outro sem nenhum tipo de resposta com tanto tratamento, a gente vê um pouco o que a gente vê na oncologia, que é tudo câncer de pulmão. Aí você vai lá, tem tantos marcadores, que é um câncer de pulmão com
VEGF positivo, negativo, ou no mama é positivo, negativo, né? Já tem tantos outros que eu acho que na nefrite ou na nefrologia a gente vai partir também para esse lado. A gente já sabe que GESF é um padrão anatomopatológico, que tem várias etiologias, e mesmo quando você pega as imunomediadas, parece também que tem vários anticorpos possíveis, ou agentes possíveis, né? A gente acabou de ter, na literatura, identificado a antinefrina como um marcador na lesão mínima, né? Com até 30% dos pacientes, até incluindo alguns já tratados, e parece que vai partir igual o que acontece na membranosa, né? Que a gente já tem 7, 8 anticorpos identificados, talvez no futuro a gente, o que é anti-CLAD2R positivo, eu vou fazer o rituximab, o que é anti-exotontina, eu vou fazer miclofenolato. Então, acho que a gente vai partir um pouco para o que acontece na oncologia. Então, é bem empolgante. Em relação ao corticoide, né? Eu sou também do time, vamos tentar fazer de tudo para tentar tirar. O que a gente tem visto muito é realmente redução da dose, né? Com, às vezes, um efeito muito parecido e com menos efeitos colaterais. E a ideia que a gente tem é que essas medicações vão ajudar, pelo menos, a gente conseguir tirar mais rápido. Na pediatria, eles usam muito um marcador dose de corticoide como um desfecho primário, de tão importante que é na pediatria, e eu acho que nos adultos também, em algum momento, a gente vai também partir para isso como desfecho primário. Então, é uma área que é realmente bastante empolgante estar nesse momento, né? Porque você vê tanto estudo em andamento, tanta molécula sendo identificada, é algo que, para mim, é bastante gratificante estar estudando isso, né? Então, do nosso trabalho especificamente, é mais realmente essa parte de você ver que a mesma doença, a gente chama do mesmo nome, tem resposta tão diferente, isso deixa a gente um pouco intrigado, e eu acho que a gente tem que partir mesmo para a fisiopatologia, para daí a gente chegar realmente ao tratamento mais otimizado. Então, é isso que eu queria comentar. Juliana. Eu acho que assim, Aqui, Juliana. as glomerulopatias Aqui, Juliana, peraí. eu compartilho das ideias da doutora Giana e do Gabriel, é um prazer estar aqui e estudar, mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. A glomerulopatia pós-transplante, todas as glomerulopatias que a doutora Giana comentou aqui, elas podem acontecer depois do transplante em forma de recidiva. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é que o paciente já está num ambiente imunossupressor. Então, é um paciente que acabou de receber doses altas de corticoide, está em uso de miclofenolato, está desmamando prednisona, usa inibidor de calcineurina, e mesmo assim ele está recidivando uma doença que a gente ainda não entende completamente. Então, eu acho que a gente tem muito horizonte pela frente e acho que vão ter muitas boas novidades, a gente precisa persistir, entender melhor os pacientes, e a minha visão é que a gente vai precisar de vários alvos para tratar essas doenças. À medida que a gente for entendendo a parte genética, os painéis, como que o complemento está funcionando, a gente vai conseguir dar um pouco mais de sobrevida e qualidade de vida para os pacientes. Obrigada. Então, nós temos mais duas perguntas do Petros, que é também preceptor aqui dos presidentes, e da doutora Érica, que é a chefe da disciplina de nefrologia. Antes, eu só queria comentar dois aspectos, que é o motivo que levou a esse título, tratamento das nefrites do corticoide aos agentes biológicos. Aqui está a Juliana e a Giana, tem trazido uma série de estudos para o Núcleo de Ensino e Pesquisa, que é liderado pelo Hélio aqui do Hospital do Rim, e tem já vários estudos em andamento, é crescente o número de novas formas de tratamento de nefrite, de acordo com o alvo. Não entendo nada disso, só estou falando sobre aquilo que eu pesquei aí, do que vocês estão fazendo, e tem uma dinâmica muito grande, é um grupo novo que está com uma dinâmica muito grande, buscando umas novas formas de tratamento, que até poucos anos atrás nós não tínhamos nem ideia. A Juliana e a Giana têm participado têm trazido esses estudos para ser feito aqui no Hospital do Rim. Tem sido bastante gratificante imaginar que tem uma ideia diferente de só dar corticoide. Bom dia, doutora Giana. Queria parabenizá-la primeiramente pela excelente aula. E a minha pergunta tem a ver com os títulos de anti-CLAD2R e a decisão do tratamento com rituximab, né? Alguns estudos têm mostrado que pacientes que têm altos títulos de anti-CLAD2R talvez tivessem um maior risco em relação ao uso do Ritux. A dosagem está ficando mais acessível, né, do anticorpo, embora não é totalmente disponível ainda, mas a senhora acha que tem conseguido, com o infectado ambulatório, impactar na prática em relação à decisão do uso ou não de Ritux versus
tratamento padrão? Eu acho que na literatura nós temos ainda dados conflitantes, né? Por um lado, se fala que se os títulos são muito altos, o prognóstico pode ser pior e tal, e aí será que a gente deve tratar e com que deve tratar? E outros títulos são muito altos, a proteinúria é muito alta, também tem perspectiva de resposta, isso existe em trabalhos diferentes. Na prática, a gente não tem essa agilidade de obter esses títulos de anticorpos e na nossa prática ainda não é uma decisão tomada em função disso. Eu diria que na Europa está usando bastante isso, a gente vê pelos contatos que a gente tem com o pessoal fora, de que eles tomam decisões em função disso, né? Geralmente de ter dosagens antes, de usar o rituximab, não de decidir se vai usar ou não o rituximab, mas de usar o rituximab ou similar, depois de ter os títulos e acompanhar esses títulos. Eu acho que esse aspecto de não usar porque o título é alto ou usar porque o título é alto, eu acho que ainda não está bem consolidado, mas que é muito interessante, sim, a gente ter esse marcador, até de saber se é antifosfolipase positivo ou não, antirreceptor de fosfolipase positivo ou não, porque o que a gente sabe é que muitas vezes ele já indica, antes da resposta da proteinúria, que você vai ter uma resposta de um modo geral, né? Então, isso é muito interessante, a gente vê a queda desses títulos e poder ter a perspectiva de que esse tratamento vai funcionar. Mas não ainda para decidir tratar ou não tratar. E com que tratar, eu acho que a gente não tem muita consciência com isso ainda. Obrigado. Então, a última pergunta da Érica. Bom dia, Giana, bom dia a todos, muito obrigada aí pela aula, foi excelente. A minha pergunta para você é assim, a gente está caminhando bastante no uso de medicações aí terapêuticas, e a gente também caminha, você antecipa que a gente vai ter marcadores de resposta terapêutica e também de prognóstico, pensando mais, por exemplo, no Nenigal, interleucina 18, KIM-MAN, a gente vai ter um pacote de biomarcadores que a gente vai conseguir predizer a tomada de decisão de manter a medicação, a dose da medicação ou mudar para outra. A gente também caminha nessa direção ou vai levar mais tempo? Eu acho que caminhamos sim, mas como na pergunta do Petros agora, a nossa agilidade de ter um resultado de anticorpo receptor de fosfolipase A2 é muito pequena, né? Então, num certo sentido, pelo menos para pessoas mais urgentistas como eu, no sentido do tratamento, esperar esses resultados para tomar decisões, às vezes é um pouco complicado. Nós temos esses marcadores todos que você citou, nós temos outros que estão à nossa mão, beta-2, RBP, etc., mas o que eu vejo ainda são marcadores muito caros, marcadores que levam tempo e a gente tem pacientes que a gente tem que tomar decisões rápidas. Então, eu tenho muita esperança de que no futuro a gente tenha um painel. Entrou, fez o painel, vamos tomar decisão em função desse painel de marcadores. Mas na nossa prática, hoje, a gente vai receber o resultado quando o paciente já respondeu ou já progrediu. É ainda muito assim. Eu acho que esses marcadores ainda são muito caros para nós, ainda estão na pesquisa ou em hospitais de ponta que podem pagar por isso. Na nossa prática diária, o nosso paciente, grosso do nosso paciente, a gente infelizmente não tem acesso. Mas, sim, ajudam a tomar algumas decisões, sem dúvida. Eu queria, primeiro, antes de passar a última palavra para a Giana, anunciar a próxima reunião, o cenário atual do Covid-19, o Dr. Esper Callas, que é especialista no assunto, super atualizado, e de 2 em 2 meses, ou de 1 em 1 mês, nós temos que falar sobre o cenário atual, que é muito dinâmico do Covid, está melhorando bastante, mas ainda tem várias questões que precisam ser respondidas. E também, depois eu vou conversar com a Clotilde Garcia para ela fazer uma apresentação sobre dar essa mesma abordagem que nós damos hoje em pediatria, que a Clotilde tem uma experiência muito grande, tem uma dedicação muito grande a essa área. Eu vou pedir para ela fazer uma apresentação nas próximas semanas, vou conversar com ela. Eu queria agradecer a Giana. Giana, obrigado mesmo. Eu e a Giana retomamos, há uns 15 anos atrás, essa reunião. Então, nós coordenamos junto essa reunião semanal da disciplina. Nós conseguimos não falhar nenhuma vez nesse decorrer de todo esse período. A reunião tinha sido suspensa, depois nós retomamos. E agora, com essa nova forma de híbrida presencial, como tem aqui quase 30 pessoas presencial, e mais essa possibilidade de apresentar a forma virtual e atingir um número maior de profissionais do Brasil todo. Isso foi um avanço que nós tivemos aí, graças ao esforço que a Giana motivou, que nós incorporamos. Giana.
Basicamente, eu queria agradecer a presença de todos e os virtuais também por terem acompanhado. A gente tentou apenas fazer uma visão panorâmica, não aprofundamos em nada, mas eu acho que temos uma ideia aí das perspectivas que a gente tem nessa área. Espero que você tenha sido útil para vocês. Agradeço a Medina pelo convite e vamos em frente. Tá,